Olá, pessoal, tudo bom? O que a gente conversou, o que a gente discutiu aqui no nosso programa de desenvolvimento de liderança, né? Fizemos o módulo 7 para alguns, para outros foi o módulo 8, no encerramento ali do curso, né? Que foi o nosso módulo de crescimento profissional e liderança data-driven. De coração, espero que tenha contribuído pelo menos um pouquinho, né, com o crescimento profissional de vocês. Aquilo que eu falo em sala de aula, primeiro a máscara de oxigênio em nós, para que a gente possa ajudar quem está ao nosso lado, né? Então, líderes que são verdadeiros inspiradores para suas equipes são pessoas que estão se desenvolvendo constantemente, né? Então, um ótimo desenvolvimento para vocês e que a equipe de vocês possa ter aí uma performance, um crescimento fantástico, né? Então, primeiro de tudo, quem leu o case da Carla? Eu deixei impresso para alguns, alguns leram antes do treinamento, antes da nossa aula, alguns receberam durante a aula aqui, né? E você está conseguindo ser um pouquinho Carla dentro do seu dia a dia, dentro da sua função, do seu departamento, na sua loja? Como está sendo essa experiência Momento Carla, né? Vamos fazer esse resgate da nossa personagem que chegou para resolver tudo. Tudo são problemas que vocês têm no dia a dia. Lembra do case lá da quebra, da ruptura, da mudança do perfil do consumidor, da concorrência, do esvaziamento da loja, é, dos produtos não estarem tão atraentes. Como que ela resolveu lá no nosso case, na Fashion Hub, na nossa loja de moda, né? E como que vocês estão resolvendo isso no dia a dia? Então, de coração, eu espero que vocês sejam mais Carla todo dia aí no trabalho e que você tenha um exército de Carlas também no time de vocês, que são pessoas resolvedoras, né? Deixa o mimimi de lado, deixa a desculpa. Aquela história que vencedor não tem desculpa, ele tem atitude. Você pode não acertar, você pode não conseguir vencer todas as batalhas do dia, mas você se movimentou, você fez alguma coisa para tentar resolver ou pelo menos amenizar uma perda, né? Não adianta a gente ficar apontando o dedo e procurando apenas é, a culpa ou o culpado. Isso não é da nossa responsabilidade. A responsabilidade é, tem um problema, eu tenho que resolver. Então, atitude para que a gente possa ser cada vez mais resoluto e resolvedores de problemas, ok? E sobre aquela provocação, lembra do gatinho, do nosso slide do gatinho, o gatinho que está nas redes sociais aí, que também se adaptou às inteligências artificiais. Hoje os gatinhos, mais do que ficar fazendo peraltice, eles também estão trabalhando, estão roubando peixe na feira, né? Tem vários memes aí nas redes sociais do sucesso que os gatinhos fazem. E a provocação que eu fiz para vocês foi quanto vocês aprenderam algo novo nos últimos 12 meses, no último ano, que se tornou um diferencial na carreira de vocês, né? Lembra daquela provocação? Que é uma pergunta válida tanto para vocês, gestores, líderes, quanto para fazer a provocação e o desenvolvimento dos seus liderados, né? O que cada um está desenvolvendo de uma nova habilidade, de um novo saber fazer, que está tornando isso a sua carreira mais competitiva. Pode valer uma promoção, pode valer um aumento de salário, pode valer um projeto especial, receber mais responsabilidades, de repente, por que não, né, outras oportunidades. Lembra que o conhecimento e habilidade, isso é nosso, isso ninguém tira. E o crescimento profissional é a gente investir em nós. Nós somos ferramentas do nosso sucesso. Então, quais as habilidades que eu estou treinando para que eu possa ser mais valorizado no mercado? Para que eu possa ter a capacidade de entregar mais resultado? Lembra que a gente falou bastante no curso aqui? Por mais conhecimento e habilidade que eu possua, o que o mercado valoriza? O mercado valoriza resultado. Não adianta eu saber e não fazer. Não adianta eu fazer e o que eu faço não ser o suficiente para a construção de um resultado esperado. Então, quem consegue entregar resultado satisfatório, com certeza vai ser valorizado em qualquer lugar, porque as empresas querem resultado, crescimento, saving, né, melhoria de resultado financeiro, operacional, de maior eficiência. Qual o resultado que você está entregando? Você e sua equipe estão entregando. Quanto maior esse resultado, maior a valorização que você, como profissional, como gestor, como líder, como equipe, como departamento, vai oferecer para a empresa, né? E essa é uma troca de valor, tá? A provocação é, espero que o curso tenha sensibilizado vocês, tenha inspirado para novas habilidades,
né? Mas principalmente para atitudes de buscar fazer algo diferente, de experimentar, se permitir experimentar algo novo e vai que é bom. Vai que descobre que, puxa, dessa outra forma é mais rápido, é mais barato, é menos trabalhoso, dá para fazer com menos esforço e assim eu consigo fazer mais vezes, ou eu consigo ter mais tempo livre para ser estratégico em outra função, né? Então, sejam inovadores, sejam transformadores, tá? A gente vai falar um pouquinho de transformação aqui no fechamento desse vídeo, mas a provocação é essa, né? O que que a gente tem aprendido de novo e constantemente temos que continuar aprendendo para que a gente vá fazendo um crescimento de degraus onde a gente seja valorizado e a gente possa ser valorizado por estar entregando cada vez mais valor para onde a gente passa, tá bom? E uma última recapitulação aqui é daqueles nossos 4 momentos da verdade. Vocês lembram quais eram os 4 momentos da verdade? Pensa aí um pouquinho. As 4 mensagens que nós passamos para os nossos liderados em 4 momentos chaves, né? Quando nós contratamos alguém de fora do time, qual é a mensagem que a gente deixa? A gente deixa claro para todos os outros o que a gente espera e não temos dentro de casa. Ou seja, você tem uma posição aberta, você tem uma posição, principalmente se essa posição ela poderia promover alguém de uma posição mais abaixo para subir e assumir, eu vou lá fora no mercado buscar alguém para preencher essa vaga, o que eu deixo claro para o time? Que o time não está pronto, que está faltando competência, está faltando habilidade, está faltando conhecimento no time para poder assumir aquela responsabilidade. Então, não dá para aproveitar ninguém do time, eu tive que trazer alguém de fora. Agora, não adianta trazer alguém de fora, colocar, tapar o buraco e vida que segue. É preciso deixar claro por que que o fulano ou a fulana veio de fora para fazer isso. Porque veio com uma experiência X, porque tem uma habilidade Y, porque ela fez um projeto Z em algum outro lugar, né? Ou seja, qual é a insígnia, qual é a chancela que traz essa pessoa nova, para que essa mensagem fique clara para todo mundo. Puxa, se eu tivesse essa competência, se eu fosse um pouco mais responsável, um pouco mais disciplinado, um pouco mais habilidoso nisso ou naquilo, eu poderia ser cotado para assumir essa posição. Por eu não ser, não fui considerado e o gestor teve que buscar alguém fora, né? Então a gente sempre entende essa mensagem. Poxa, o que está faltando no time que foi buscar fora, que ninguém aqui dentro do time, da equipe, pôde suprir, tá? Quando a gente promove alguém, vamos pegar o inverso agora, né? Poxa, eu tenho sim alguém no time com essa habilidade, com essa competência, que tem ali o perfil, as características desejadas para essa função, e eu promovo o A em vez do B. Qual é o critério que eu usei para isso? Tem que ficar claro para todo mundo que, puxa, fulano foi promovido para essa posição porque ele tem essas habilidades, ele tem esse comportamento. É o mais disciplinado, é o mais comprometido com as ações, é o mais responsável, é quem eu posso confiar, é quem se predispõe a fazer mais do que o solicitado. E isso é o critério de avaliação. Desculpa. Para os demais, qual fica a mensagem? Puxa, se eu for mais como fulano, eu posso ser considerado para uma promoção. Se eu for apenas como eu estou fazendo aqui, a minha entrega mediana, talvez não seja suficiente. O que que o fulano que foi promovido para aquela posição tem que eu não tenho, né? E a gente, como líder, sempre tem que evidenciar isso de uma forma positiva, para que não crie nenhum atrito, não crie nenhuma animosidade entre as pessoas, mas deixando claro, olha, se você fosse um pouco mais comprometido, se você fosse um pouco mais atento, se tivesse um comportamento um pouco mais adequado, aquilo que eu venho corrigindo com você o tempo todo, você ainda não está pronto, mas eu vejo um grande potencial. Poderia assumir. Quem sabe numa próxima promoção, se você tiver essas habilidades, esses comportamentos aqui, você possa ser considerado, né? E o dia a dia, né, digamos, a mensagem mais corriqueira do nosso dia a dia é o feedback. Quando a gente fala para o colaborador o que ele está fazendo de certo ou o que ele está fazendo de errado, a gente deixa claro, né, nitidamente claro, se for um bom feedback. E lembre-se, fazendo um recorte, com parênteses, não existe feedback bom, feedback ruim. Existe feedback bem feito ou mal feito, né? O feedback não é você enquadrar a pessoa, descascar, brigar, dar aquele puxão de orelha. Feedback é você dar um retorno à pessoa sobre como ela está se comportando. Isso é uma situação de uma ferramenta para
correção de conduta, de resultados, de operação, de dia a dia, assim como de confirmação do que está funcionando. Muitas vezes a gente olha para o feedback como apenas, puxa, eu preciso dar um feedback, a pessoa está fazendo errado. Sim, precisa, tem que corrigir, tem que ajudar a pessoa a se desenvolver. O que eu costumo dizer, ninguém sai de casa, acorda cedo, vai trabalhar para fazer tudo errado. Por mais mal intencionado que esteja, dá muito trabalho fazer isso. Mas às vezes, por falta de informação, falta de conhecimento, falta de orientação, a pessoa não está conseguindo cumprir com excelência aquela função. E aí o feedback é uma ferramenta que ajuda a direcionar. Olha, está fazendo muito aqui, está levando muito tempo lá, preciso que se foque um pouco mais aqui, seja mais atento a esse ponto, dê prioridade para isso em relação àquilo, né? E você vai conduzindo a pessoa para uma conduta mais, um comportamento mais adequado, mais ajustado ao que você espera dela. Mas também é preciso confirmar o que está dando certo. Muitas vezes os gestores olham para o feedback apenas como a parte negativa, a parte de eu preciso corrigir, está errado. Mas também precisa valorizar, confirmar para a pessoa o que está fazendo de certo, o que está fazendo de correto. João, muito obrigado, João. Ontem estava no treinamento, voltei aqui, fiquei sabendo que deu um BO, você resolveu sozinho, você escalou para fulano, puxou o pessoal do outro departamento para ajudar aqui e você deu conta do recado. É isso que eu espero de você na minha ausência, que você seja capaz de me substituir. Um dia talvez eu não esteja aqui. Eu quero que você seja o meu sucessor. O que a gente passa de mensagem? Deixar claro que, olha, o que você fez, como você fez, a atitude que você teve, está de parabéns, é isso que eu espero. Quando a gente se omite, a gente, pela correria, né, a gente acaba não dando essa confirmação, a pessoa fica sem referência. Será que eu tenho que fazer de novo? Será que não acharam ruim que eu me intrometi e fiz algo que não era da minha alçada, que não era da minha responsabilidade direta? Sim, foi muito bom. Parabéns pela atitude, pela proatividade. Faça mais isso. Traga mais ideias, né? Então, a pessoa veio e trouxe uma ideia diferente. Talvez a ideia não esteja no momento certo de ser implantada, não seja viável, não seja adequada para aquele momento. Mas qual é o feedback que a gente tem que dar? Maria, gostei muito da tua atitude de trazer novas ideias. Continue. O canal de comunicação está aberto. Traga mais ideias. Eu gosto muito da sua criatividade. Isso vai estimular a pessoa a continuar pensando diferente, como solucionar as situações de forma diferente. Mas se não deu da primeira vez, uma outra vez talvez possa vir uma ideia um pouco mais adequada, um pouco mais ajustada para a necessidade, né? Agora, se a gente não fala nada, a pessoa não tem essa confirmação de que bater na porta, vir falar e sugerir alguma coisa é algo positivo. E a pessoa deixa de fazer por quê? Ah, já falei demais com o meu chefe, dei duas ideias e não vou lá. Eu acho que ele está me achando muito intrometida, melhor eu ficar quieta na minha. É a leitura que a pessoa pode fazer, né? Então, o feedback ele tem que ser constante. Não precisa ser diário, mas sempre que no momento tiver uma situação positiva ou negativa, ele tem que ser imediato. Não pode deixar o feedback, não. No final do trimestre, a gente vai ter uma reunião com todo mundo, eu vou dar o feedback. Aí ficou frio, né? Dois quesitos. Um, perdeu o sentido do tempo. E dois, se é algo que você precisa confirmar e quer reincidência, ou algo que você precisa corrigir para deixar de acontecer, você vai esperar 3 meses para fazer esse ajuste, né? Então, assim, o problema vai acontecer durante 3 meses e o desestímulo da pessoa deixar de fazer o que estava fazendo certo durante 3 meses até receber o feedback, vai esfriar. Então, vamos recapitular lá. No momento da contratação de alguém de fora, eu deixo claro o que está faltando no time e o que eu espero que o time tenha para oferecer. Quando eu ofereço uma promoção para alguém do time, estou deixando claro o que aquela pessoa que foi promovida tem, que está faltando no restante, e por isso ela foi escolhida para a promoção. Obviamente que levando em conta critérios adequados. Não pode ser o camarada, o amigão do chefe, né? Então, senão a mensagem fica que tem que ser puxa-saco, tem que ser amigo do chefe. Não. É pela disciplina, é pela responsabilidade, pelo comprometimento, pela performance, né? Meritocracia. E o feedback é quando a gente dá o joinha para cima ou para baixo, dizendo, olha, faça mais disso, gostei, quero mais, ou não faça mais disso, não gostei, não está adequado, não está legal, não faça mais, né? E por último, quando a gente demite, quando a gente passa o facão, né, corta, por mais doloroso que seja, muitas vezes a gente desligar alguém, e a gente tem N situações,
tem momentos que a gente demite por exemplo, tem momentos que a gente demite por atrito, tem momentos que a gente demite por necessidade. Ou seja, não quero demitir ninguém, eu tenho um time maravilhoso, mas eu preciso reduzir custo, eu preciso cortar folha, né? Então, por mais que eu tenha um time muito funcional, muito, né, entrosado, que está entregando bem, eu preciso cortar duas posições. Qual vai ser o critério e quem vão ser as pessoas que vão ficar nas duas últimas posições, né? Não necessariamente eu estou demitindo porque a pessoa está fazendo algo de errado, mas quem vai fazer menos falta? Vou cortar essa pessoa, por quê? Eu deixo claro para o time porque faltou isso, isso, isso. Às vezes a pessoa é muito boa numa única tarefa. E aí eu tenho uma outra pessoa no time que é capaz de cobrir essa atividade da pessoa que está saindo, embora não seja a atividade principal dela, mas ela também consegue fazer isso. Ela tem disposição, ela se oferece para fazer, ela sabe fazer, ela procurou aprender formas diferentes de trabalhar e não fazer apenas uma única tarefa. Ou seja, na hora que eu tenho que cortar, quem eu vou cortar? Quem pode ser plural, que pode ser multitarefas e atuar em várias frentes, ou aquela que só faz uma? Poxa, eu vou cortar aquela que só faz uma, por quê? Porque eu preciso, mesmo sem a pessoa, eu vou continuar tendo a demanda daquela atividade. Mas a pessoa C é capaz de fazer o que ela faz e cobrir. Talvez não tão bem quanto a pessoa que está saindo, mas ela me cobre essa demanda aqui, pelo menos parcialmente, até que a gente possa ter um outro momento de voltar a aumentar o time. Eu fico com as pessoas que são mais habilidosas em fazer mais coisas, né? Então, eu deixo claro, tanto para quem está saindo quanto para o time, que eu espero que as pessoas sejam mais multitarefas, sejam mais polivalentes. Porque se só faz uma coisa, poxa, hoje eu preciso cortar, por mais que doa, eu vou tirar aquela que só faz uma atividade e que pode ser coberta por um outro alguém. Estou dando um exemplo, tem N situações, né? Então, são os quatro momentos da verdade que a gente tem nessa relação de entrada, manutenção, promoção e saída das pessoas do time. Tá? E a gente falou um pouquinho, né? Falamos de indicadores aqui, falamos de data driven, de ter essa orientação a dados, né? Então a gente precisa ter esse olhar constante da medição, da métrica, do que a gente está fazendo. Está correto? Está gerando resultado? Está falhando? Aprendi com vocês alguns indicadores, né? Que vocês usam também no dia a dia da loja. Aquela coisa de você ter um resultado dos 10 primeiros dias para fazer a projeção dos outros 20 do mês. O começo do mês são as semanas mais fortes, o bolso do cliente está cheio, ou seja, tem que olhar o indicador. Porque se nos primeiros 10 dias eu for ruim, eu tenho que acelerar o passo nos próximos 20 para poder tentar compensar ou amenizar um mês ruim, de resultado ruim. Se os primeiros 10 dias foi muito bom, o que a gente faz? Relaxa? Não, a gente acelera para que os próximos 20 dias sejam ainda melhores, né? Lembra, o mercado valoriza resultado. Quanto mais resultado eu for capaz de oferecer, mais bem visto eu vou ser na minha posição, na minha função que eu estou exercendo, né? E os dados nos ajudam a ter uma consciência situacional, a gente entender o que está acontecendo, seja na loja, seja com a equipe, seja com os números, né? Seja na planilha, seja na área de vendas, o que está acontecendo? Como está o meu quadrado, o meu setor aqui? Né? Eu tenho que ter plena consciência disso. E os dados vão me ajudar. E não precisa ser um mega sistema de BI com KPIs automatizados. Às vezes é uma passada no corredor ao longo do dia e dar aquela, e dar aquela conferida. Se a etiquetinha de preço está ok, se não tem buraco na prateleira, né, com ruptura de produtos, se está bem organizado. E se você faz isso e coloca no caderninho, num bloquinho, dá uma nota de 0 a 5 estrelas. Como é que está o corredor hoje? Fiz isso 2 vezes no dia, na abertura da loja e no meio da tarde. E eu tenho uma coleção durante a semana, eu consigo tirar uma média. Poxa, historicamente a loja tá bem preparada, ela está bem cuidada. Não, poxa, olha, não foi apenas hoje, mas durante vários dias nessa semana, em horários diferentes, a loja estava bagunçada. A gente faltou uma atenção de correção. Com esse dado, a gente sai do feeling, a gente sai daquela observação muito fria e vai para um histórico. Poxa, ao longo do mês a loja fica muito bem arrumada, mas no final do mês cai. O que está acontecendo? Ah, é porque as atividades do time no final do mês estão levando o pessoal para fazer mais atividade no estoque, receber carga, fazer outras atividades manuais,
E aquele cuidado de passar no corredor e verificar o preço, verificar se os produtos estão arrumadinhos e não está faltando nada, fica em segundo plano. Opa, historicamente eu estou vendo essa falha, então eu posso vir e corrigir. Porque o dado ele começa a nos mostrar o que está acontecendo. Se a gente for inconformado e for buscar a causa raiz, a gente vai encontrar. E aí a gente consegue corrigir, né? Então, eu consigo monitorar o processo, se as pessoas estão seguindo o que foi acordado como uma tarefa, como um processo, né, como uma atividade necessária da operação. Então, eu vou lá e eu meço. Puxa, está sendo feito? Está faltando? Né? A métrica ela é importante para saber o que a gente está acertando, o que a gente está errando. Porque muitas vezes a gente tem a falsa sensação de que está tudo bem, está tudo ok, mas quando a gente vai medir, não é bem assim. Mas está todo mundo feliz que cada um fez o seu trabalho, entregou o seu melhor, foi muito bem feito, mas o resultado está lá na ponta. Não está acontecendo porque faltou um elemento, uma atividade do processo, e é a atividade que coloca o produto na mão do consumidor. O consumidor não está vendendo, não está comprando. Ou seja, o estoque está bem organizado, a área de vendas está bem preparada, a gente está fazendo um bom atendimento, mas não está vendendo os produtos. O que a gente está errando? Né? Vamos identificar, vamos verificar o que está acontecendo, o que está faltando no nosso processo, ou o que a gente tem que incluir no processo, né? Aumentar o checklist para que a gente possa não deixar de gerar o resultado final, tá bom? E, obviamente, a gente consegue antecipar e prever situações negativas. Então, poxa, eu vendi demais, ótimo, excelente número, né? Aquilo que eu falo do indicador melancia, onde o número está verde, resultado de vendas, fantástico. Só que dentro está vermelho, porque eu vendi para caramba e eu não fiz pedido para reposição dos produtos. O que vai acontecer? Considerando o tempo de entrega do fornecedor, eu vou ter um período onde a loja vai ficar desabastecida desse produto, porque eu vendi mais do que o ritmo normal de vendas e eu não compensei isso no meu pedido de vendas, pedido de compra, e eu vou ficar sem produto ao longo do mês. Se eu consigo antecipar e o fornecedor não consegue me entregar antes, ele tem um prazo maior, como eu resolvo isso? Né? Como que eu posso trabalhar? Eu consigo comprar, pegar emprestado de uma outra loja, eu consigo negociar com o fornecedor uma entrega pontual diferente, extra. Qual a tratativa que eu faço para antecipar o problema? Para que eu não tenha a surpresa lá na frente. Né? E aí, falando ainda de indicadores, de metas, de mensuração, né? A gente precisa ter uma comunicação transparente e eficiente com todo o time. A gente precisa deixar claro o que é esperado, qual a meta, qual o resultado, qual a regra do jogo. Se isso não está claro para as pessoas, fica confuso, elas não vão conseguir focar e direcionar a sua entrega para aquele resultado. Então, a meta do dia é o que eu espero no final do dia é ter isso, 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 isso. Isso pode ser visual, pode ser gráfico, pode ser um quadro branco, pode ser um painel, pode ser um papelzinho, um post-it que você dá para a pessoa, pode ser uma conversa de pé na daily, né, na tua reunião antes de começar o dia. Deixar claro para a pessoa o que a gente espera do time para que a gente possa ter entrega no final do dia, no final do mês, no final do trimestre, no final do ano. Se não está claro para as pessoas o que elas têm que fazer, qual o resultado esperado, qualquer coisa está bom. Ela vai ter um entendimento, você vai ter outro. E aí a gente tem um ruído de comunicação. E aí a gente precisa corrigir. Chama, deixa claro, às vezes faz a gestão à vista, né, de deixar isso numa TV, num painel, num quadro, num mural. Como que está? Qual a meta e qual o resultado atingido? Onde que a gente está construindo? O que que a gente fez? Quais foram os acertos do dia? Quais foram as falhas? E as ações que a gente fez para corrigir a falha? Lembra do que eu falei na sala de aula do paywall, né, da parede de falhas? Contei para vocês a situação de um evento lá, que o fornecedor não levou alguma coisa. Não me interessa se o fornecedor é o culpado. Eu fiquei sem equipamentos durante um evento. Eu sou responsável pelo evento. Ah, mas foi o fornecedor. Não interessa. Falhou. Então, o que eu estabeleci como uma capacidade dinâmica para o time lá? Quadro de falhas. Aconteceu isso no evento tal, o fornecedor faltou, né, não levou todos os equipamentos. Ah, mas estava no contrato, ok, mas quem produz o evento pelo fornecedor, muitas vezes não é quem faz o contrato. Se o fornecedor tem uma falha de comunicação, de gestão, o problema dele não, o problema é meu que está mal assessorado. O que eu preciso fazer? Colocamos lá, e eu chamei o time para fazer essa conversa, a ideia não foi minha, foi do time,
E se a gente fizer um checklist um dia antes com todos os fornecedores? Perfeito. Porque eu consigo garantir e conversar com o fornecedor, todos os itens estão ok ou tem algum ruído? Não, esse item aqui não está no contrato. Tá sim, eu contratei. Vamos verificar. Tem tempo para resolver e chegar no dia do evento, está com todos os itens ticados. Né? Então, isso foi um aprendizado. Tem que ficar à vista para que as pessoas lembrem por um tempo. Vai acontecer de novo. O que a gente tem que fazer no próximo evento? Faz o checklist antes da situação. Então, qual foi a solução que o pessoal implantou para tal problema? Deixa lá na parede, deixa no mural, para que as pessoas lembrem e quando acontecer de novo, opa, eu já tenho um antídoto para isso. Vamos nos antecipar, vamos fazer dessa forma. Ok? E para a gente finalizar aqui, é, rapidinho, né, provocações do que é um programa de transformação. Então, o que que a gente tem que transformar? Por que transformar? A gente tem que ter essa pergunta. Por que transformar? É que nem campanha política. Tem que mudar, tem que mudar, tem que fazer diferente. Por que tem que fazer diferente? Qual é a motivação, o racional que eu preciso fazer diferente? Qual é a melhoria que está faltando ou que eu posso incrementar na operação? E aí vai vir várias ideias. Ok, vamos por partes, como diria o Jack, né? Qual parte da experiência, do processo, eu vou eleger para começar essa transformação? Não adianta querer abrir 5, 6 frentes ao mesmo tempo. Vai dar muito trabalho, vai levar mais tempo, vai consumir recurso e provavelmente a frustração vai acontecer antes de concluir o trabalho. Então começa com uma parte, escolhe uma parte, define qual é a experiência que tem que ser transformada, o processo tem que ser transformado e começa a transformar. Né? E coloca isso a par de todo mundo, para as pessoas entenderem por onde que está começando e aonde a visão futura, né? Aonde se espera chegar, tá bom? Mensura, qual vai ser o indicador, como a gente vai mensurar isso, para que as pessoas possam ter certeza se está funcionando ou não, né? E organizar e preparar a comunicação disso para dizer, olha, transformamos, mensuramos, e o resultado agora foi esse. Viu? Tivemos um resultado positivo, foi favorável, agora vamos transformar o segundo. Não, o resultado não foi favorável, não foi suficiente. Vamos fazer a lição aprendida. O que faltou? Dá para fazer um puxadinho? A gente pode incrementar ainda mais um pouco dessa transformação para que ela seja de valor? Perfeito. E aquele exercício que vocês podem fazer com a equipe, né? Junta todo mundo. Gente, 3 pontos que a gente precisamos transformar no departamento, na loja, no processo, na liderança. Escolhe apenas um, porque tem por onde começar, traz 3 pontos de resistência. O que que impede dessa transformação acontecer? É viabilidade econômica? É autoridade? É autonomia? O que está impedindo? E aí você coloca a equipe para pensar junto em 3 a 5 formas de incorporar isso dentro do dia a dia do que vocês têm autonomia para fazer, mas não para resolver a transformação, para eliminar ou reduzir a resistência que impede que a transformação seja feita. Ou seja, faz um processo de design thinking, né, de diversificação. Faz ideias, pessoal, várias ideias. Vamos escolher 3 formas de transformação. Ok, agora escolhemos uma só. Entendemos que essa aqui é mais importante, é mais crítica. Por que a gente não consegue colocar isso em prática? Ah, por causa disso, disso e disso. Ok, como que a gente trata a resistência à transformação? E se você diminuir a resistência, o impedimento que está, né, impedindo a transformação de acontecer, fica muito mais fácil da transformação vir a acontecer. Se a gente for direto na transformação, a gente vai achar uma série de empecilhos. Se eu eliminar os empecilhos, o caminho está livre, tá bom? E provocação final para vocês, sejam curiosos, sejam desconfiados, sejam eternamente inconformados. Né? Isso não é conselho, mas é um desafio para vocês. Conto com vocês, fico à disposição, um grande abraço.